Então, desde que ele assumiu o comando do Palmeiras, caramba, já 106 jogos, hein? Realmente é muita coisa, né? O aproveitamento é de 60%, média de gols marcados 1,6, aí arredondando, média de gols sofridos 0,9. Ganhou 2 Libertadores e ganhou ainda uma Copa do Brasil. Que personagem, né, Marra? A gente via. Como Jesus, né? Há pouco vocês falavam do Jesus, 2 grandes personagens recentes aí. Os últimos títulos da Libertadores, seguidos, 3 portugueses, né? É. Jorge Jesus, Abel. O que isso diz, hein? Eu acho que diz muito primeiro sobre eles. O mercado tem se mostrado favorável à observação, a essa experiência de trazer uma cultura diferente para cá. Tanto que foram vários, né? Teve técnico português no Avaí, teve técnico português no Sampaio Corrêa, Isso aconteceu aqui no nosso país, no Santos. Então, assim, abre essa possibilidade. Então, acho que diz sobre isso, mas diz sobre eles. A forma correta como eles abordaram o futebol. Lembrei aqui que o Jorge Jesus começou perdendo e depois perdendo aquele jogo para o Bahia, né, especificamente, a eliminação de Copa do Brasil, e depois ele rapidamente achou. E o Abel é um jovem início de carreira que teve, assim, rápido, entender onde ele estava, entender qual era do grupo. Opa, vou atacar essa Libertadores aqui, ainda pintou uma Copa do Brasil. Foi isso que aconteceu com o Abel. Diz muito sobre essas duas personalidades. Agora, outros vieram e não conseguiram tão rapidamente. Então, eu acho que tem a visão do mercado e tem o elogio a esses dois. Os dois fizeram história, né? Os dois mudaram a história aí de seus clubes. Qual é a mais impactante para vocês? Qual é, hein, Eugênio? Dá para a gente avaliar qual foi o melhor trabalho? É difícil, né? Difícil porque são 2 trabalhos vitoriosos, né? O do Jorge Jesus em menos tempo. E talvez até mais brilhante. Com um futebol mais vistoso, digamos assim, né? Existem dezenas de maneiras de você jogar futebol, de ganhar futebol. Mas a gente aqui no Brasil costuma valorizar mais o time que propõe o jogo, que está no ataque o tempo inteiro, que era basicamente o que o Flamengo do Jorge Jesus fazia e que o Flamengo atual tenta repetir com menos eficiência do que o Jorge Jesus. Mas não dá para tirar a importância do que o Abel conseguiu fazer no Palmeiras. Porque, assim, são características diferentes do Jorge Jesus para ele. Começa pela idade. Sim, né? sim. E no segundo ponto, porque o Abel ele é mais representante de uma geração de técnicos portugueses que vem mais de academia, que vem mais de curso, de preparação, de estudar mais. O Jorge Jesus ele sempre diz, né, que o método dele é de autoria dele próprio. Ele é um autodidata no que ele faz no futebol. E tem os méritos dele. O Abel já é de um momento em que a gente vê técnicos portugueses, a partir de um trabalho que foi feito na Faculdade do Porto, na Universidade do Porto, de desenvolvimento de métodos de treinamento, de leituras táticas, de estabelecer uma série de questões que são usadas hoje, em termos até de vocabulário no futebol brasileiro, internacional. Ali foi criado um centro, uma ciência do futebol, da qual se beneficiaram vários profissionais que vieram na sequência, profissionais especialmente técnicos do futebol português. Por isso, há técnicos portugueses que foram campeões em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil. No caso aqui, e eu acho que o Abel é mais representante disso, porque é muito claro que ele tem uma leitura tática que vem muito disso, dessa característica desses técnicos portugueses de entenderem o jogo de uma forma macro, né? Entenderem a partir da sua dinâmica de tempo, espaço, posicionamento, variações de posicionamento. Ela tem muito mais itens no jogo do Abel Ferreira, mais variações no jogo proposto pelo Abel Ferreira do que no jogo proposto pelo Jorge Jesus, que é um jogo mais vistoso, mas é calcado numa ideia de futebol. Pelo menos foi assim durante o período que ele esteve no Flamengo. Porque foi pouco tempo, a gente também não viu em outras situações também, né? Já o Palmeiras, ele se propõe a diferentes formações de time, desenhos táticos, situações a explorar muito em cima da leitura do que aquele jogo vai pedir. Varia muito, de acordo com a característica do adversário, dos jogadores
com os quais ele vai poder contar naquela partida ou não. É uma coisa mais de projeto de jogo a jogo, que funciona muito, especialmente nas competições de mata-mata, onde você pode projetar melhor o adversário, o que o seu time vai fazer. Esse jogo do Flamengo teve 2 meses para pensar todos os detalhes do jogo. No dia a dia, aquela pancadaria de campeonato brasileiro, jogando 2 vezes por semana, é mais difícil você ter tempo até para projetar jogo a jogo. Para trabalhar. Para trabalhar. E às vezes, aí, talvez, aquele modelo Jorge Jesus, assim, a gente vai jogar assim contra qualquer adversário e vai se impor assim. Ele conseguiu fazer uma pontuação recorde de Campeonato Brasileiro sem ter treinado o time ao longo de todo o campeonato, porque ele chegou, o campeonato já tinha começado. Mas são 2 técnicos que mostraram dentro de campo muita qualidade. Eu posso só fazer uma... Pode, É que assim, tem a gente está falando, assim, a proposta é falar sobre o Jorge Jesus e sobre o Abel Ferreira. Sim, sim. Só que aqui eu estou pensando como o Jorge Jesus tem que agradecer o Flamengo. Porque o Flamengo mudou, assim, quem era o Jorge Jesus, gente? Um pouco antes ele estava no Independência assistindo o Atlético e Flamengo, inclusive. Lembra? Um pouco antes de chegar no Flamengo. E ele estava para cá, estava para lá. Ele era um técnico muito conhecido em Portugal. Sim. Ele era um técnico muito conhecido em Portugal. Inclusive, era meme por algumas reações dele. Gol do Porto no último minuto, marcado pelo Kelvin. Marcado pelo Kelvin. E aí ele cai no chão, assim. Ele era conhecido por essas coisas. É claro que ele levantava a taça. Claro que sim. E quem era o Abel Ferreira? Ele era um jogador que tinha acabado de sair de Portugal como treinador. Então, o Jorge Jesus e o Abel, sem dúvida, palmas, elogios, tudo, mas eles têm que agradecer todo dia ao Flamengo e ao Palmeiras.